aplausos é para Ti, Jesus. As canções aqui é para Ti, os instrumentos. Tudo aqui, Senhor, é para a Tua glória. Tudo pertence a Ti. Cada gesto, movimento aqui é para Ti, Jesus. Recebe a adoração do Teu povo como incenso suave, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, queridos. Bom dia a todos. Glória a Deus. A presença do Senhor já é real nessa manhã. Nós não estamos em um ambiente normal. Nenhum ambiente é normal onde a presença de Deus está. Aonde a presença de Deus está, onde há pessoas sedentas, com sede e com fome por Ele, há a manifestação do Espírito. O Espírito vivificante está aqui hoje. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está aqui nessa manhã, ministrando, nos curando, nos restaurando aqui nessa manhã. Esse Espírito, Ele é o próprio Deus em nosso meio. Aleluia. E o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6. Eu estava ali no meu canto, eu falei, vou falar com o Jorge para poder cantar uma canção. Eu falei, não, deixa o Espírito Santo trabalhar. E foi a mesma canção que eu ia pedir para ele. E o Ministério de Louvor começou a louvar, sem mesmo saber. Mas o Espírito sabe de todas as coisas. E a canção que eles cantaram é o tema que o Senhor me entregou, para poder ministrar nessa manhã. Eu falei, Espírito Santo, muito obrigado. Porque é o Senhor que está fazendo. E continuará fazendo em nossas vidas. João capítulo 6, versículo 37. O tema que o Senhor me deu para essa mensagem é céu na terra, amém? João 6, 37. Não vou me demorar, que hoje nós vamos sentar na mesa com o Senhor. Hoje é manhã do partir do pão, de nós trazermos à memória aquilo que o Senhor fez por nós, o seu sacrifício, o seu amor que nos resgatou. João capítulo 6, versículo 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Amém? Pode se assentar, por favor, aplaudindo o nome do Senhor. Jesus, Ele é o autor da vida. Se nós ficarmos aqui amanhã apresentando as suas qualidades, isso nunca iria acabar, né? Das suas características, a Bíblia fala que Ele é o pão, né? A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça. A Bíblia diz que Ele é a raiz de Davi, que Ele é o alfa e o ômega. Existem muitos nomes que a Bíblia expressa a respeito das características de Cristo. Aleluia. Jesus, Ele também é o cumprimento das profecias. Ele é a palavra viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra manifesta. E João vai dizer isso, que o verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Deus, Ele é tão bom que Ele decidiu vir até nós como homem. Em Filipenses capítulo 2, vai dizer que Ele, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Pastor Joás, mas por que Deus ele veio, ele se esvaziou? No Antigo Testamento ele veio, ele falava através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos anjos, através de visões. O Pai se manifestava no Antigo Testamento. Só que mesmo assim ainda o povo eles endureciam o coração, mesmo vendo tantos milagres notórios do poder dele, através dos profetas, através dos feitos dos homens de Deus na antiga aliança. Só que Deus é tão bom que continua insistindo na sua criação, na coroa da sua criação. Talvez ele disse: o meu povo não está entendendo através dos meus profetas. Talvez o meu povo não está se entregando através dos sinais notórios. Mas agora é chegado a hora de eu mesmo ir lá pessoalmente para ele, até eles, porque assim talvez eles possam reconhecer quem eu represento para eles, eles possam entender a minha palavra. Aleluia! Joás, mas não foi Deus, e você está falando que Jesus estava na terra, os três, eles são um. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um, aleluia. Eles só se manifestaram em tempos diferentes. Eles sempre estavam juntos. A Bíblia diz que na criação, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele estava criando todas as coisas através da palavra. A palavra era Jesus. Jesus também estava com ele. A Bíblia também diz que o Espírito de Deus também pairava sobre as águas. Deus, quando cria o ser humano, Ele diz: façamos um homem conforme a nossa imagem. Ele já estava proclamando a manifestação dele como Deus, como Filho e como Espírito Santo. Ele não disse: eu estou fazendo o homem, ele diz: façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve presente. Eles são o próprio Deus. O Pai, ele já falou, já usou os profetas. O Filho também já veio aqui na terra, já se entregou por nós. Agora também já deixou o Espírito Santo. Não tem mais ninguém para vir. Nós estamos nos últimos tempos. Nós já estamos vivendo a escatologia. Agora só falta Ele retornar novamente, a segunda vinda de Cristo Jesus, onde Ele vai buscar a sua igreja, vai vir buscar a sua noiva. O tempo de nós se entregarmos para o Senhor é hoje, é agora. Não podemos deixar para amanhã. Quando eu ficar mais velho, quando eu curtir a vida, quando eu fizer tudo o que eu quero, porque o inimigo engana as pessoas. Ele quer que as pessoas entendam que viver na presença de Deus é viver uma prisão, que não pode fazer nada, que a vida acaba, que não tem mais alegria. Quando eu conhecia o reino, quando eu conhecia a religião, realmente eu pensava que isso era uma verdade. Eu vou para a igreja, as pessoas vão me proibir, o pastor vai me proibir, vai vir uma lista daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. Só que a Bíblia diz em João 8,36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Prisão não é viver na presença de Deus. Prisão é viver no mundo e nas garras do diabo. Na presença de Deus nós temos liberdade em viver o projeto que Ele tem para as nossas vidas. Irmão, estar na presença de Deus, Deus nos obriga a nada, Deus nos ensina. Deus, sabe, nos corrige. A palavra de Deus é semeada. Aqui nós não obrigamos ninguém a nada. A palavra de Deus é lançada. Quem quer viver, quem quer acreditar e cumprir essa palavra, vai viver essa palavra. Quem não quer, vai viver a mesma vida de sempre. Vai viver as mesmas coisas de sempre. Talvez tem pessoas que ainda não mudou a sua vida. E não é culpa da igreja que você está congregando. Não é culpa da adoração, do louvor. Não é culpa do pastor, da liderança. A culpa é nossa.
Porque tem pessoas que são transformadas, tem pessoas que não. Porque tem pessoas que estão se entregando, estão se envolvendo, estão ouvindo, estão praticando. Porque a palavra é pregada em todos os corações. O porém é a terra que está recebendo isso. Isso que vai fazer a total diferença na nossa vida. É acreditar nessa palavra. Jesus, Ele é o cumprimento das profecias. Jesus, Ele marcou o antes, o depois. Todos aqueles que até não se entregaram para Jesus, têm que declarar que Ele é o Senhor, antes de Jesus e depois de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, Ele não é uma religião, Jesus não é uma doutrina, Jesus não é uma denominação, Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a manifestação do poder, da graça e do amor de Deus em nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que dizem: todos os caminhos levam a Deus, toda religião leva a Deus, o importante é ter luz, o importante é colocar um pano branco, Deus está ali, é a mentira do diabo. A Bíblia não diz que todas as religiões levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho. A Bíblia não diz Jesus é um dos caminhos. A Bíblia diz bem claro: Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida. Uou! O que importa é não fazer mal para ninguém. O que importa, não. O mais importante é se entregar para Ele. Se a gente não se entregou para Cristo, nós estamos correndo um sério risco. De quê, pastor? De perder o dinheiro que está na conta? Perder minha casa, meus bens financeiros? Não, isso aí, se você souber administrar, se você continuar trabalhando, você vai sempre ter. Mas o sério risco de num piscar de olhos ele voltar. E aqueles que não estiver alicerçado nele não vai subir. Só vai subir quem já está vivendo o céu aqui na terra. Jesus foi aquele que atraiu o céu para essa terra. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, Ele veio do Pai, mas Ele trouxe o Pai para essa terra. Ele trouxe os ensinamentos do Pai, Ele trouxe a essência. A terra, sabe, não afastou Jesus do Pai. Jesus não deixou se corromper. Ele se manteve na presença do Pai, fazendo a vontade do céu sobre a vida dele. Ele veio nos ensinar, Ele veio ser um exemplo e para dizer para nós que é possível nós vivermos como Ele viveu, cumprindo a vontade do Pai aqui nessa terra. Em João capítulo 5, versículo 19, vamos ler, por favor. João capítulo 5, versículo 19. Então Jesus disse-lhe: em verdade te digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. O que é manifestar o céu aqui na terra? É ter Deus como a nossa referência. Pastor, e como eu tenho Deus como referência? Tendo Jesus como referência. Quando nós seguimos os passos de Cristo, nós estamos vivendo da maneira que Deus quer que a gente viva. E Jesus está dizendo: eu não faço as coisas pela minha própria vontade, eu não faço o meu querer. Todo o meu agir, todo o meu proceder, todas as minhas atitudes, é porque eu tenho um modelo, o Pai é o meu modelo. Eu faço porque eu vi o Pai fazer. Nós precisamos de uma referência.
Nós precisamos de Deus como Pai para ser o nosso exemplo. Todo filho biológico, ele se espelha no pai. O meu filho, ele ama jogar bola. É algo que já veio dele, porque eu também gosto de jogar bola. Isso alegra o coração dele, porque eu sou a referência. Esse ano, agora na célula mesmo, estava o microfone ali na mesa, nós chegamos sempre, chega antes, ele pegou o microfone que foi lá para a nossa frente, não falou nada, mas estava ali como se fosse para ministrar também a palavra. E por que ele fez isso? Porque ele viu o pai dele fazer. É a referência que ele tem. É claro que para pregar a palavra, eu ensino para ele que não precisa de um microfone. Aonde nós estivermos, nós podemos pregar a palavra do Senhor, mas nós somos a base. Nós também precisamos de uma referência espiritual, porque muitas das vezes as pessoas cegas no mundo, elas vivem na escuridão, elas vivem longe de Deus, elas vivem, sabe, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque elas também têm um pai, elas viram o pai fazer. E qual que é a referência de pessoas que ainda não conheceu Cristo? É o pai chamado diabo. Ele é o pai da mentira. Ninguém fica sem referência espiritual. Ou Deus é a nossa fonte de vida, o nosso alimento, ou o diabo ele é o nosso alimento. Não existe neutralidade no reino do Espírito. Uma história muito conhecida, muitas pessoas já ouviram falar, que um jovenzinho, ele estava passando, e ele estava em cima do muro, subiu em um muro bem alto, e os anjos de Deus passavam e dizia para ele: vem para cá, vem para esse lado, aqui tem salvação, aqui tem paz, aqui tem alegria, aqui tem uma eternidade com Deus, aqui tem restauração, aqui tem cura. E nessa história, os anjos do diabo, anjos caídos, também passava e não dizia nada para aquele jovem, não chamava ele para poder descer daquele muro. E ele se perguntou e falou: mas por que só os anjos de Deus me chamam? Por que só eles me fazem o convite? E os anjos de Deus responderam: porque enquanto você estiver em cima do muro, você já resolveu que lado você está. Por isso que os anjos do diabo não te chamam, porque enquanto você estiver na indecisão, você já pertence a ele. Enquanto eu e você estivermos pensando e cochilando em dois pensamentos, se vamos ou não vamos, nós ainda não pertencemos a Deus. Porque Deus, Ele não age na dúvida. Deus, Ele quer que a gente se entregue a Ele por completo. Deus quer que a gente se entregue a Ele em tudo que nós temos. Um dia Elias falou para aquele povo que se corrompeu, o povo de Deus que estava longe, e falou: se Baal é Deus, adora Baal. Se o Deus de Israel é Deus, adora o Deus vivo. Mas não fiquem cochilando em dois pensamentos. Não fiquem nessa indecisão. Eu não sei o que tem te impedido de se entregar totalmente para o Senhor, mas tome essa decisão, porque com certeza será a melhor da sua vida. Por mais que te custe alguns amigos, mas é melhor perder amigo do que perder a presença de Deus. Por mais que você perca alguém da sua família por dessa decisão, mas é melhor perder a família do que perder o próprio Deus. Sabe que Jesus disse que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Jesus não estava trazendo divisão no meio da família, não. Ele não estava pregando isso. Ele estava dizendo que terá filhos que vão se entregar para Ele e a família não vai concordar. A família vai perseguir por causa dessa fé, por causa dessa entrega. Porque as pessoas nos elogiam, as pessoas estão conosco quando a gente está fazendo coisa errada, coisas do mundo, coisas que não agradam a Deus. Mas quando a gente decide andar na contramão do mundo, as pessoas falam: ah, você está dando dinheiro para a igreja, ah, você agora é um pastor, você está se escondendo atrás da Bíblia. Como o pastor Jonathan diz, larará,
larará. Se eu fosse importar com o que as pessoas dizem, eu não estaria aqui. Porque eu já ouvi coisas, até pessoas que servem a Deus, que às vezes vêm para nos machucar. Mas a nossa fonte não está nas palavras que as pessoas liberam, mas a palavra que vem do céu. Mas como assim, Joás? Porque muitas vezes a gente empresta a boca para o diabo, irmão. Ele sopra, a gente não repreende e fala. Pedro falou: Jesus, você não vai morrer. Jesus falou para mim: afasta de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas que é do céu, você conhece as coisas dos homens. Jesus não estava chamando Pedro de diabo, estava repreendendo a influência que ele se permitiu o diabo falar através da vida dele. Porque o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, não queria deixar ele morrer. O diabo não quer que a gente morra para a nossa vida. O diabo não quer que a gente renuncie à nossa carne. Jesus falou: eu vou morrer. O diabo falou: você não vai. A gente fala muitas vezes: vou para o céu, e tem pessoas que falam: não precisa. Eu vou sim. Eu vou para o encontro. As pessoas falam: diz, vai perder tempo. Para quê? Esses pastores estão ganhando dinheiro nesse encontro. Tadinho dessas pessoas. Que mentalidade. No encontro, pessoas são libertas, pessoas são curadas, casamentos são restaurados. Não é o dinheiro que pagou o encontro que fez isso. O dinheiro é para os recursos, os gastos que nós temos lá. Mas o que as pessoas recebem é de graça, é do céu sobre a vida delas. Se você for para qualquer lugar, você precisa pagar uma gasolina no seu carro, pagar um Uber, pagar uma alimentação. Mas tem pessoas que estão tão nível de treva que não conseguem acreditar naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos viver a vontade do céu aqui nessa terra. Nós temos muitas vontades, desejos, mas através de Cristo, através de Jesus, olhando para Ele, nós podemos viver a vontade do Pai aqui nessa terra, matar os nossos desejos, para poder. Quando Cristo, Colossenses 3:1, portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês estão oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Nós temos que buscar e pensar nas coisas que são do alto, porque é aquilo que vai permanecer para sempre em nossa vida. Jesus disse: aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. O que é mais importante para nós? É a terra ou é o céu? Aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Buscai nas coisas que são do alto. As coisas dessa terra não podem nos consumir. Jesus nos chamou para que a gente possa governar as coisas, não para que as coisas nos governem, não para que as coisas nos tirem da presença de Deus. As pessoas entendiam antigamente que crente não podia ter dinheiro, tinha que ter o pior carro, o pior sapato, a pior roupa, porque senão não seria um profeta, não seria um homem de Deus, porque tinha que subir o monte e o tênis tinha que estar rasgado. Santificação não tem a ver com aquilo que nós carregamos exteriormente. Santificação começa de dentro para fora. E antigamente os religiosos tinham essa aparência de santificação, mas na língua não vigiava. Quem disse, irmão? Deus quer nos dar o melhor dessa terra.
Eu e você sim, Deus irá nos abençoar, nós teremos muito dinheiro. E o dinheiro não vai nos ter em nome de Jesus. As pessoas diziam que a TV era do diabo quem assistia a televisão. A TV é da gente, que a gente pagou ela. Não vou entregar ela para o diabo. Ah, futebol é do capeta. Não, futebol é um esporte. Se a gente souber lidar com ele, que seja algo que vai edificar a nossa vida, fique em paz. Deixa Deus te usar através do esporte, no vestiário, fazer uma oração, chamar as pessoas ali, fazer uma célula antes do jogo. Nós temos que ter a mentalidade de reino. Então todos os líderes de outras religiões, quando tem um carro, quando tem uma casa, ninguém fala nada. Aí quando o pastor compra um carro novo, tem uma casa própria, já está roubando a igreja. Nunca saiu uma notícia que algum líder de outra religião está com milhões na conta ou conquistou tal, mas só é algum filho de Deus conquistar alguma coisa, as pessoas estão dizendo que existe algum engano. Conquiste, meu irmão, compre, se vista bem, tudo é para a glória de Deus. Deixa as pessoas falar o que elas querem, só Deus sabe quem nós somos nele. Nós vamos conquistar, nós vamos comprar, sabe, nós compartilharemos daquilo que o Senhor tem entregado em nossa vida, mas a humildade de Jesus em nós vai continuar, nada vai roubar a essência de Deus em nossa vida, em nossa casa. Aleluia! Ah, não é mais humilde. Humildade, irmão, não é soberba, não é porque a pessoa está possuindo coisas. Tem pessoas que não têm nada, mas não é humilde. E tem pessoas que têm tudo e são pessoas humildes, são pessoas simples. Céu, na terra. Joás, qual é essa terra? Essa terra é eu e você. Nós somos feitos do pó da terra e nós precisamos do céu. A terra, ela seca, ela empedra. Eu e você somos terra. Se a gente não tomar das águas do céu para nós, nós vamos morrer espiritualmente. Deus está aqui nos regando. Deus está aqui nos encharcando na videira verdadeira. Nós apenas somos as varas que estamos nele. Muitas pessoas querem morar no céu, mas nem todos querem viver o céu aqui na terra. Quem quer viver o céu somente no dia do juízo, não vai viver a eternidade com Deus. Mas quem deseja já se preparando antes, já vivendo o céu nesse tempo, vai viver o céu na eternidade também. Porque a nossa conduta hoje que vai garantir aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque se uma pessoa fizer o que ela quiser da sua vida, depois chegar lá diante de Deus e falar: me perdoa, papai, aí vai ficar muito fácil. Aí já foge da justiça de Deus. Deus, ele é justiça. Deus é justo. Então quem aceitou o Filho dele, quem morreu, cumpriu a justiça através do batismo, quem senta na mesa com ele, tem parte com ele. Quem continuou vivendo com ele, vai herdar a salvação. Mas quem teve a oportunidade e não se entregou, naquele grande dia fazer cara de coitadinho não vai adiantar. Porque hoje Jesus é o advogado, mas amanhã ele será o juiz. Por enquanto ele está perdoando, por enquanto ele está abraçando, mas naquele dia não vai ter mais arrependimento, não vai ter mais quebrantamento, a porta um dia vai fechar. Por enquanto está aberta, mas um dia ele vai dar a sentença. Existe uma eternidade para mim e para você, e eu vou te dar um gostinho daquilo que Deus tem preparado. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vamos ler. Do
do 1 ao 8, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Vamos lá? Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus, o Deus mesmo, estará com eles, e Ele será o Deus deles. Ele enxugará os olhos de toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Diga comigo: o vencedor. Aleluia. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem o céu, o primeiro céu que nós olhamos, essas nuvens lindas, que nós podemos ver. Existe o segundo céu, que é além das nuvens. Quem já viajou aqui de avião sabe como é lindo a gente viajar e ver as nuvens por cima. É o segundo céu. Mas existe também o terceiro céu, que é onde o Senhor levou o apóstolo Paulo, é onde ele viu coisas inefáveis, a quais o homem não é digno de receber. Ele disse: eu conheço um homem que, ou fora do corpo, eu não sei, mas foi levado ao terceiro céu. Ele foi tão humilde nessa revelação, para que ele não se orgulhasse, que ele está falando como se não fosse ele, mas ele era o próprio Paulo, que Deus estava levando ele a essa revelação. Deus também leva o apóstolo João na ilha de Patmos, e começa a entregar o livro da revelação para ele, acerca da salvação, da eternidade que o Senhor tem para nós, aonde será cumprido todas as coisas. E essa salvação, quem nos garante é o próprio Jesus. Ele foi o Cordeiro. Ele, quando veio diante de João, João olhou para ele e disse: é dele que eu tenho falado, é por causa dele que eu nasci, eu estou aqui pregando por causa dele. Porque João era a voz que pregava no deserto, que preparava o caminho para o Messias. Nós somos apenas uma voz que prepara os corações para que Jesus entre nas pessoas. E quando Jesus veio até ele, ele diz: é ele. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, o que era feito, o sacrifício ritual, para que Deus perdoasse o povo uma vez por ano, era um cordeiro que era entregue em sacrifício. E esse cordeiro não poderia ter defeito, não poderia ter manchas, que era entregue através dos sacerdotes, como sacrifício. Aquele sangue era espargido ali, era derramado em favor do povo, porque sangue aponta para a vida, e através daquele sangue Deus perdoava o povo. E Jesus, ele veio como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Quando ele foi entregue à cruz, Pilatos lavou as mãos e disse: eu lavo as minhas mãos pelo sangue desse inocente, porque nele eu não vejo defeito algum. O normal era as pessoas irem para a cruz
pelos atos que elas cometiam dos seus pecados. Mas Jesus ir para a cruz, só há uma razão: por causa de mim, por causa de você. Alguém que nunca errou, alguém que nunca pecou, se entregar. Ele não foi à força para a cruz, ele foi por causa de nós. Era necessário um preço ser pago por toda a humanidade, para abrir uma porta de salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos atrair a glória de Deus para a nossa vida, atrair o céu para nós. Jesus atraiu o céu, atraiu o que Ele fez, Ele cumpriu a justiça, Ele obedecia ao Pai. O que Jesus fez para viver o céu aqui na terra? Ele venceu as tentações, Ele venceu o pecado, porque no céu não tem pecado. Quando alguém tentou pecar, quando alguém pecou, ele foi derrubado do céu, porque o céu é um lugar de santidade. Nós já temos que viver essa santidade aqui na terra. O céu é o lugar onde não tem intrigas, não tem brigas, não tem rancor, não tem ódio. Josi, como eu vou viver o céu aqui na terra? Perdoando desde já, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse que nós temos que resolver as nossas pendências com os nossos irmãos, por enquanto que nós estamos com Ele, antes que seja tarde demais. Tantas pessoas perdem outras pessoas, que muitas vezes feriu, que muitas vezes machucou, e não teve a oportunidade de se arrepender e pedir perdão para essas pessoas. O momento de tomar decisão e viver o céu é agora, antes que seja tarde. Fala para o seu irmão, que seja agora, antes que seja tarde. Céu é lugar de adoração. Adoração no céu, ela é contínua. Aqui na terra, nós precisamos também viver em adoração. A Bíblia diz que chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas nós já estamos se dobrando antes. Nós já estamos declarando antes que não há outro Deus igual a Ele, não há Senhor igual a Ele. Nós não queremos esperar aquele dia para se dobrar e dizer que Ele é santo. Em nossa vida aqui na terra, nós já estamos se encurvando diante dEle e declarando: Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa casa, Tu és o Deus da nossa família. Porque aqueles que não se dobrarem antes, vão se dobrar depois, mas não vão viver a salvação. Mas quem já está se antecedendo, já está sendo inteligente. Nós não somos daqui. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Porque a nossa alma anseia por Deus, porque nós fomos gerados nele, e por isso nós vamos voltar para Ele. Por isso que a glória dEle nos atrai, porque nós viemos dEle. Os nossos filhos têm uma genética muito forte com a gente, tem o nosso sangue, tem o nosso DNA. Isso é muito poderoso, isso é muito forte. E porque tem esse amor nosso para com eles e eles para com nós? Porque é uma ligação de sangue, há uma ligação genética, há uma ligação nossa com o nosso Pai eterno. Porque nós se alegramos tanto na presença dEle, porque nós precisamos tanto dEle, por isso que é tão bom estar aqui, ouvindo uma palavra, porque há uma ligação nossa que somos terra, com o céu, com o nosso Pai. Aqui na terra como no céu, Ele disse: seja feita a Tua vontade. Nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo.
como nós vamos carregar e vamos viver o céu aqui na terra, através do Espírito Santo. O céu de Deus está dentro de mim, de você, e esse céu se chama Espírito Santo, e as obras do céu são manifestas, porque Ele está dentro de nós. Para encerrar, João 14:15, vamos ler, João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus, Ele veio, Ele viveu, curou enfermidades, proclamou o reino em 3 anos, sabe, formou os discípulos para dar continuidade, milagres aconteciam, mas Ele precisava voltar para o Pai. Ele disse: eu vou morrer, eu vou padecer, vou ressuscitar ao 3º dia, mas Ele disse que voltaria para o Pai. E os discípulos estavam preocupados já, porque iam ficar sem Jesus. Só que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês possam ir também. Ele foi muito mais além disso, e vou deixar também um outro Consolador. Jesus estava dizendo: o céu não vai parar de se movimentar aqui na terra, o céu vai continuar aqui na terra. Eu vou deixar o meu Espírito, eu vou deixar a minha presença. Em Atos 2 se cumpre a vontade do Senhor, aonde os discípulos estavam unânimes em oração, adorando ao Senhor, e veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados. Atos 2. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas como de fogo. E depois daquele dia, a vida dos discípulos nunca mais foi a mesma. Eles começaram a carregar o reino de Deus dentro deles, trazer à existência a vontade do Pai. É necessário nós mantermos o fogo do Espírito Santo em nossos corações, porque se não for assim, a vontade do céu não será concretizada em nossas vidas. Precisamos manter a chama em nossos corações, porque assim nós viveremos conversão, porque só assim nós viveremos mudança de vida. Os discípulos, eles eram pessoas com muitas dificuldades, com muitos paradigmas. Pedro mesmo, Jesus falou para ele: Pedro, quando você se converter, você converte os seus irmãos. Um homem que andou sobre as águas, mas ainda não era convertido. O homem que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, participou dos milagres, mas ainda não era convertido. Aleluia. Os milagres não nos convertem. O que nos converte é a palavra e o Espírito Santo dentro de nós. E quando Pedro recebeu o Espírito Santo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele começou a pregar o Evangelho, começou a pregar acerca do reino de Deus. Muitas almas se entregou para o Senhor, porque ele começou a carregar essa essência, começou a viver o céu aqui na terra. Tem pessoas que dizem: a minha vida é um inferno. Realmente, viver sem Deus é viver aqui na terra já um inferno, o começo do inferno. Mas Deus não te chamou para viver o inferno aqui na terra. Deus te chamou para viver o céu aqui na terra. Tem pessoas que desejam a própria morte. Se eu pudesse, eu me lançava em algum lugar. Não faça isso, porque como é bom viver, irmão. Como é bom viver e viver com Deus. E o que eu e você precisamos é entender que viver o céu na terra não nos faz querer parar com tudo, mas nos faz querer continuar. Aleluia. Se coloque de pé, por favor.